Os spoilers do capítulo 87 de Shimatsu Valkyrie vieram bem mais cedo do que a gente esperava esse mês, mas finalmente mostrando como foi que de verdade começou a 10ª rodada do Ragnarok de Susanoo no Mikoto vs Okita Souji. E assim como nós esperávamos, a arma divina de Susanoo foi revelada de uma maneira surpreendente. E da última vez que nós tivemos um capítulo assim, o deus ficou maravilhado em conhecer o Okita depois de esperar por tanto tempo até chegar esse momento que ele mais queria em seu sonho. E os dois ficaram conversando sobre o período Edo, as habilidades espadachins daquela época e também sobre o Shinsengumi. Mas agora nesse capítulo vai começar a batalha definitivamente, porque os dois conseguiram parar de conversar e foram direto para o combate já no início desse capítulo 87. E a primeira coisa que se podia notar pelos spoilers era a expressão nova do Okita, porque ele estava agora emanando uma nova intenção assassina, com seus olhos vermelhos brilhando no meio da arena muito mais do que qualquer coisa. E isso por algum motivo que eu desconheço, já que não foi mencionado, os deuses ficaram horrorizados vendo aquilo acontecendo, como se eles estivessem com medo do poder do demônio sorridente, ou acabaram percebendo que aquilo faz com que ele seja alguém diferente ou alguma coisa mudou em sua aura que estava sendo emanada. E poderemos também presenciar o Okita conseguindo dar tudo de si com todas as suas capacidades, já que ninguém na história, muito menos o Moto Shimatsu, foi sequer capaz de ver como era a completa habilidade dos poderes de Okita Souji sem que ele estivesse sofrendo daquela tuberculose que fez com que ele saísse do campo de batalha muito mais cedo do que ele esperava. E assim como o próprio Okita falou há muito tempo atrás, ele vai finalmente poder queimar a sua vida até o máximo com todo o poder que ele tem, estando completamente saudável. Porém, ao contrário dos deuses, o lado dos humanos não estava com medo do Okita, mas não pelo motivo certo. Isso porque eles nem sequer sabiam quem ele era. E eles nem podiam acreditar que um homem assim tão pequeno e baixinho, que se parecia mais com uma criança, poderia ser chamado de o matador mais forte da humanidade. O que, querendo ou não, é algo até bem compreensível se você olhar pelo lado deles, já que é só uma criança mais ou menos ali no meio que está sendo chamado de alguém super poderoso. Mas agora, a humanidade só tem que confiar de que ele foi escolhido pela Brunhilde para lutar por algum motivo muito especial, ou que ele pelo menos é mais forte do que todos eles sequer poderiam imaginar. E ouvindo o que os humanos estavam falando logo ao lado dele, o Kondo, com um grande sorriso no rosto, gritou lá na direção do Okita, esperando que ele fosse ouvir, falando para ele mostrar o porquê que ele era temido como o matador mais forte do final do período Edo, o que deve ter deixado o pequeno demônio muito mais animado do que ele estava antes, porque no momento seguinte, que provavelmente ele ouviu toda essa frase do Kondo, o motivando e falando para ele mostrar tudo que tinha, o Okita começa a tomar a sua posição de batalha, se inclinando para frente e apontando a sua espada na direção do seu oponente, da mesma forma que foi mostrado lá no final do capítulo passado, e logo depois já avançando direto para o combate. E assim que a batalha começou de verdade, ele deu somente um pequeno impulso no chão, meio que chutando na nossa direção, e na mesma hora já estava quase na frente do deus. E parece que o Okita estava levando a batalha já muito a sério, porque em somente um segundo ele desapareceu mais uma vez e reaparece ao lado de Susanoo, desferindo um poderoso golpe que foi por muito pouco bloqueado pelo deus. No entanto, antes que ele pudesse sequer pensar no que o Okita ia fazer em seguida, ou até mesmo fazer o seu próximo ataque, o Okita já estava pulando acima do deus e cortando-o de cima para baixo com sua katana, usando toda a força que ele podia contra o deus da tempestade. E para a surpresa de todos, Susanoo infelizmente não iria conseguir bloquear esse golpe normalmente do jeito que ele estava imaginando, e foi forçado a usar a sua espada, que até o momento ainda não estava sendo revelada, continuando completamente coberta com panos ou faixas do jeito que nós conhecemos desde que ele foi apresentado. E na mesma hora, ele até que conseguiu defender o ataque do demônio sorridente, que mais uma vez não estava dando tempo para ninguém pensar, fazendo Susanoo ficar surpreso com tamanha velocidade que ele estava presenciando na sua frente. É como se o Okita quisesse deixar o seu oponente mais confuso do que ele já estava,
usando a sua velocidade dita ser divina. Mesmo sendo Deus, seria algo muito interessante de se assistir no meio da batalha, já que desse jeito deixaria o combate muito mais divertido, com um dos lados perdendo a sua vantagem no início, como acontece em algumas das outras rodadas que tivemos em todo o Ragnarok. Mas mesmo tendo seus ataques bloqueados, o Okita continua forçando a lutar corpo a corpo contra o deus. E quando Susanoo finalmente vai tentar fazer o seu primeiro ataque, que na minha opinião foi um ataque bem merda, com um chute diretamente no queixo do Okita, o humano consegue desviar facilmente, nem fazendo algum esforço, pulando para cima da perna Susanoo, como se fosse um passarinho pendurado num poleiro. E no meio desse combate, o Susanoo inclusive elogia as habilidades do Okita, enquanto o pequeno demônio estava pulando no telhado de prédio até outro prédio, até mesmo no meio das paredes, para fazer ataques mais rápidos do que antes, meio que tentando intercalar entre um prédio do outro lado e o outro, para depois atacar o Susanoo que estava bem no meio, tentando encurtar a distância entre os dois, mas ao mesmo tempo brincando com seu oponente com várias direções ao mesmo tempo. E ambos os dois mencionaram que essa batalha já está muito divertida, como se realmente eles estivessem brincando no meio de um parquinho, porque até o Susanoo ficou rindo vendo essa situação. E como não poderia faltar no capítulo de batalha, temos o nosso comentarista favorito de todos, o Hermes, comentando sobre a velocidade do Okita, mencionando que ele não é só rápido, mas que cada um de seus cortes possui força o suficiente para partir uma pessoa ao meio. Mas claro que uma pessoa normal e não ser divino como o próprio Susanoo no Mikoto. E se isso não fosse ainda o suficiente, o próprio Zeus conseguiu reconhecer a força do Okita, mas não no sentido dele ficar com medo ou até mesmo se respeitando pelo Okita. É mais como se fosse algo parecido com ficar impressionado, já que impressionar o Zeus não é algo assim tão difícil e que ele provavelmente nunca viu um humano com um instinto tão assassino como esse que ele está presenciando agora contra o Susanoo. Mas quem parecia estar mais feliz era o próprio Susanoo nessa batalha, porque o Okita estava se mostrando muito mais do que ele sequer poderia imaginar ser. É como se ele estivesse esperando alguém muito mais fraco e agora está ficando cada vez mais feliz por ver a força e potencial do seu oponente. E logo depois desse momento, temos uma pequena explicação sobre por que os olhos do Okita ficam brilhando vermelho, sendo que eles não são dessa cor. Dizendo então que o Okita nesse estado bombeia 3 vezes mais sangue que o normal para todo o seu corpo, usando seu coração em uma velocidade muito mais elevada que o normal. E devido a essa aceleração do seu fluxo sanguíneo, as células musculares de todo o seu corpo despertam. E aquele era como se fosse seu estado demoníaco, fazendo com que ele tenha uma força sobre-humana. E por coincidência ou não, essa explicação é literalmente a mesma que nós temos lá no mangá Shiruran. Eu sei disso porque nós fizemos um vídeo aqui nesse canal falando sobre a batalha de Serizawa Kamo vs Okita Souji, que é exatamente lá onde tem essa explicação detalhe por detalhe, quase até mesmo com as mesmas palavras. E se você quiser ver, vamos deixar o vídeo aqui em cima no card para você assistir no final desse vídeo, porque eu não vou deixar você finalizar ele antes de terminar esse. E o Susanoo tenta evitar o próximo golpe do Okita, mas foi praticamente impossível, porque o demônio finalmente começou a usar as suas técnicas, e essa aqui era chamada a técnica secreta Tennin-ri Shinryu, que é o mesmo nome da arte marcial japonesa que o Shinsengumi praticava, ou seja, o estilo da espada que o Okita está usando nessa batalha. E esse ataque era dito como seu famoso golpe matador de Okita Souji, que ele acertava e voltava a espada 3 vezes em uma alta velocidade, acertando os pontos vitais da pessoa, assim como ele também usava lá no Shiruran, um ataque que se pareciam com balas, acertando seu inimigo em 3 lugares completamente diferentes, quase de uma só vez. E o Susanoo, surpreso por conta desse ataque, mal conseguiu bloqueá-lo, mas na mesma hora que ele defendeu esse golpe, ele usou sua espada e foi infelizmente o suficiente para quebrar uma parte da arma divina de Susanoo, mesmo que ele estivesse em volta de toda aquela proteção. Mas na verdade, o próprio Hermes acabou mencionando que apenas a bainha da espada foi danificada, mas todo o resto estava completamente normal.
Mas graças a Deus que isso aconteceu, porque forçou Susanoo a revelar a sua arma divina, que é exatamente a mesma que foi mencionado lá no começo do capítulo passado, durante a sua introdução, que ele estava entrando lá na arena. E todos ficaram maravilhados com a aparência dessa espada. O nome dela era Ame no Murakumo. Porém, os humanos acabaram achando meio estranho de que essa arma de Susanoo era completamente diferente do que eles ouviram nas histórias japonesas sobre ela. Porque até no capítulo passado, foi mostrado que essa espada deveria ser reta, como se fossem aquelas espadas que foram usadas no tempo medieval por reis e cavaleiros. Mas a real aparência dessa arma era uma katana japonesa com somente um gume. E o real motivo dessa espada ser completamente diferente do que eles estavam imaginando até o momento era porque ela foi reformada para ser ainda melhor do que antes. Uma espada que foi renascida com a colaboração entre humanos e deuses, principalmente o Hefesto, o ferreiro divino dos deuses, que até hoje eu acredito que foi esse deus que criou todas as armas divinas que nós vemos no Chuaço. Eu queria muito que tivesse pelo menos alguma coisa contando a história de quem foi que criou as armas divinas, ou se realmente é o próprio Deus que faz isso, assim como foi mencionado que o Apolo fez. Mas voltando para o foco aqui, que é o Susanoo, é dito que essas pessoas, junto do Hefesto, derreteram a antiga espada Susanoo e reforjaram para se tornar algo ainda melhor para ele. E isso faz acreditar que essa arma divina vai ser algo muito mais poderoso do que nós estamos acostumados, ou que tem algum poder especial que não vimos até o momento, já que até a Volund mais poderosa é a junção de Buda com Zero Foku, já que Buda já foi humano um dia e conseguiu fazer Volund com Deus, como se fosse a mistura também entre os dois mundos. E inclusive Okita Souji também elogiou aquela arma divina, fazendo com que ele quase desligasse toda a sua intenção assassina para ver a beleza daquela arma. E o Susanoo falou que esse aqui era o maior feito de todos os dois mundos, tempos e épocas existentes. E o nome daquela arma não era mais aquela antiga, agora se chamava Onizan Ten no Murakumo. E ao mencionar o nome dessa espada, o próprio Susanoo ficou até mais sério do que ele já estava antes, sem as brincadeiras que ele tinha naquela hora contra Okita no começo da batalha. E ele até diz que essa espada era perfeita para matar demônios, fazendo uma pequena referência ao próprio apelido do Okita, o Demônio Sorridente, fazendo seu oponente também ficar ainda mais animado, já que os dois são oponentes perfeitos um para o outro. E inclusive dois pequenos espadachins que nós conhecemos muito bem, dessa vez estão observando lá da arquibancada normal da arena, que são Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro, mostrando que os dois, ou até mesmo Susanoo, têm uma obsessão anormal por espadas assim, e eles estavam admirando aquilo. Sem falar de que o fato mencionado nos spoilers é de que Susanoo modificou toda aquela espada daquele jeito porque ela não era forte o suficiente antes, até que quando ela foi melhorada pelos ferreiros humanos e o Hefesto, ela acabou superando as habilidades que Susanoo tinha naquela época. Ele teve que se esforçar o máximo possível para ficar mais forte e igualar suas habilidades com o nível daquela nova espada modificada, também evoluindo seus poderes para se tornar mais poderoso. E agora nessa batalha, vai ser a primeiríssima vez que ele vai poder mostrar suas verdadeiras habilidades. Mas Susanoo, por algum motivo, começou segurando sua espada normalmente em uma postura inicial chamada Seigan nesse capítulo. E essa postura, pelo que eu entendi e mencionaram aqui, é algo que qualquer iniciante pode fazer ou copiar de qualquer maneira, só de segurar a espada. Nada muito complicado de se fazer, é quase como se você também pudesse. Mas aqueles que já conheciam as técnicas da esgrima e também seguravam a espada sabiam que aquilo não era exatamente o que os olhos conseguiam perceber normalmente. E a prova disso é que o próprio Okita estava com uma expressão horrorizada. Ou seja, o que ele estava vendo naquele momento deveria ser algo amedrontador, como se ele nem sequer fosse capaz de enfrentar o que estava acontecendo. E até os outros espadachins do período Edo ficaram com medo do que estavam vendo, porque aquela postura, que à primeira vista poderia se parecer muito simples, na verdade, estava perfeita, sem nenhum erro ou até mesmo um pé fora do lugar, fazendo parecer com que Susanoo era capaz de atacar de qualquer direção e defender qualquer ataque que venha de qualquer lado do seu corpo.
e essa postura era o suficiente para poder fazer qualquer coisa na esgrima, contendo quase todos os elementos possíveis da espada. E o Okita não fazia ideia de como seria capaz de quebrar essa postura perfeita de Susanoo, ou como é que ele poderia conseguir fazer o seu próximo ataque. Mas obviamente, ele deve achar alguma forma em algum momento, ou até fazer seu coração bater ainda mais forte, para conseguir ser mais rápido e lutar contra aquela postura perfeita do Susanoo. E vendo agora melhor a arma divina dele, ela se parece bastante com a espada do Yorite lá de Demon Slayer, mas com a base um pouco maior do que uma katana comum. E eu até que gostei desse capítulo, já que ele compensou completamente o que nós enfrentamos no mês passado de não ter nem um pouco de ação. Só o final dele que acabou sendo meio vazio, já que pelos spoilers, sem nenhuma foto para conseguir ver, as últimas páginas parecem ser mais de conversa e sem alguma cena de batalha. Eu inclusive me lembro de algumas coisas que saíram umas horas antes do realmente spoiler sair, falando sobre Buda e Bill irem contra o Odin para resolver uma situação do deus primordial. Mas como eu confio bem mais nesse resumo do que nas notícias sobre o Shimatsu, eu acredito que foi somente uma teoria de algum fã que acabou sendo quebrada. E a única coisa que eu queria pelo menos ter visto nesse capítulo era a Volunde do Okita, porque sempre em todos os momentos é mostrado que ele tem duas espadas, uma que fica em sua mão e a outra que está sempre embaiada ali na sua cintura. E eu queria muito saber se as duas contam como uma Volunde ou se é somente uma delas e a outra tá ali meio que de enfeite ou substituta. Porém, isso é algo que nós vamos provavelmente descobrir só no capítulo 88 ou 89, quando a batalha estiver mais ou menos chegando perto da metade ou em seu ápice, caso a gente não consiga 10 capítulos. Mas isso não foi só o que nós recebemos nesse mês. Além desses spoilers maravilhosos que saíram bem mais cedo que normal, nós recebemos um mini capítulo extra, que são aqueles 1.5 ou 30.5 que nós temos, que são mais para comédia ou algo extra que acontece no mesmo universo de Shimatsu Valkyrie. E dessa vez, é sobre a época que ocorreu o flashback do Poseidon há muitos e muitos capítulos atrás, quando ele, entre aspas, matou o Adamas. Só que nesse capítulo curto, mostra o Poseidon depois de ter matado o Adamas, conversando com Hermes, falando se eles deveriam decidir se o Adamas ficaria vivo ou não após o Bill ter salvo ele. E também alguns momentos bem bonitinhos de interação entre o Adamas e o Hades, lá no submundo, no mesmo lugar em que o Bill conheceu o Rei dos Mortos, mostrando eles dois jogando xadrez juntos e conversando. Porém, para nossa infelicidade, esse mini capítulo não teve muitas informações ou talvez algum resumo revelado pra gente. Então, caso vocês queiram um vídeo de mim falando um pouco melhor sobre ele, ou que eu conte o que aconteceu junto do capítulo oficial no próximo vídeo, é só me contar aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E se algum de vocês acabou percebendo que o vídeo tava com mais fotos da Gol do que do próprio capítulo que eu deveria estar falando, o que eu tenho certeza que a maioria viu, é por causa que só saía no máximo 4 ou 5 fotos importantes pra usar, e a gente não tinha mais nada pra fazer além de colocar foto de opinião, que é normalmente o que eu uso da Gol e da Brunhilde. Mas também não esqueçam de deixar um like se gostaram desse vídeo de agora e dos spoilers do capítulo 87 de Shimatsu no Valkyrie. E já fiquem de olho, porque o vídeo do oficial com certeza não vai demorar muito pra sair. Então já se tornem membros do canal para vocês saberem exatamente quando vai lançar, junto do historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Channel Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros, Glitch TV e Matheus.